Univesp, atividade de introdução e adaptação multicultural, jogos falsos cognatos em espanhol e português. DRP, projeto integrador, adaptação curricular, turma 003. Carolina Ribeiro Barbosa da Silva Castro, RA 24 20 84 12. Caroline Fraga Rosa dos Santos, RA 24 22 22 79. Cássia Félix da Silva Oliveira, RA 24 21 78 45. Multiculturalismo é definido pela presença de diversas culturas em um mesmo ambiente social, também conhecido como pluralismo cultural, segundo a sociologia. Essas culturas possuem diferenças entre si, tais como português e espanhol, língua, costumes e tradições. O Brasil vem recebendo um número crescente de imigrantes venezuelanos. Esse movimento tem pontos positivos, pois traz uma diversidade cultural significativa para o país, além de enriquecer as comunidades locais. Porém, traz alguns desafios junto. Um desses desafios é a adaptação dessas crianças no ambiente escolar em termos de interação e acolhimento. Promover o multiculturalismo no ambiente escolar é essencial, que a escola seja uma escola multicultural, que promova um ambiente acolhedor, inclusivo e respeitoso. Ambiente que valorize a diversidade cultural e que faça com que os alunos se sintam acolhidos e respeitados. O multiculturalismo no ambiente escolar é o tema proposto pela Univesp para o projeto integrador, o qual se relaciona perfeitamente com o problema que encontramos. No contexto escolar, o multiculturalismo possui muitas áreas a serem exploradas e estudadas, e isso tem despertado o interesse de pesquisadores, educadores, teóricos, sociólogos e antropólogos. Do ponto de vista de Moreira, é preciso que existam professores capazes de uma ação pedagógica multiculturalmente orientada. Para Moreira, a mudança inicial deve partir da figura principal do processo de ensino, o professor. O professor é o instrumento humano de formação e construção de opiniões. Quando o professor se empenha para um espaço democrático e trabalha assuntos pensando na diversidade cultural, ele dá à criança a oportunidade de crescimento pessoal, porque a criança terá a chance de conhecer o outro e sua própria identidade, podendo também conhecer sua origem. Desenvolvendo na criança atitudes que ajudam a viver em sociedade, respeitar a liberdade dos outros, encarar essa convivência como enriquecedora e não subvalorizar a cultura ou discriminá-la para que possam conviver mutuamente. O objetivo do ambiente escolar é formar cidadãos capazes de exercer seus direitos e deveres em uma sociedade democrática. A educação só vai fazer sentido se for pensada com base nas diferenças culturais, na diversidade de costumes, etnias e tudo que for diferente de forma multicultural. Uma educação equitativa deve manter um padrão de qualidade da aprendizagem, reconhecendo a bagagem cultural, crenças, saberes e tradições das crianças migrantes. Mediar diálogos entre os envolvidos no processo educativo, considerando os conhecimentos que os migrantes trazem de suas experiências de vida escolar. Projeto proposto. Primeira etapa: separar um grupo de 4 alunos, sendo 2 alunos brasileiros e 2 alunos venezuelanos. Segunda etapa: explicar aos alunos o tema que seria trabalhado na atividade, falsos cognatos. Terceira etapa: explicar o objetivo da atividade, que era encontrar a imagem correspondente para cada palavra escrita no cartaz. Na coluna espanhol, os alunos venezuelanos eram os responsáveis por colocar as imagens correspondentes em espanhol. E na coluna português, os alunos brasileiros eram responsáveis por colocar as imagens correspondentes em português. Vemos a seguir uma tabela, a atividade de falsos cognatos, com as palavras
em português e em espanhol. E no meio, nós temos a definição das imagens que foram apresentadas. A fonte foi elaborada pelas autoras. A seguir, vemos uma imagem sobre a mesa, uma cartolina com duas listas e, no meio, palavras que foram encontradas pelos alunos na correspondência de falsos cognatos. Em seguida, vemos imagens que correspondem ao significado dessa palavra, para colocar na coluna português ou espanhol. Pode ir? Pode ir? De novo. Então é o seguinte. Falsos cognatos são palavras que elas são escritas da mesma forma, mas elas têm sentidos completamente diferentes. E se você não souber diferenciar, pode causar uma grande confusão. Vocês vão ver pelos desenhos que a gente vai fazer de novo. Então é o seguinte. No início da atividade, os alunos venezuelanos tiveram um pouco de dificuldade para entender a proposta, pois já estão familiarizados com a língua portuguesa devido a já estarem no nosso país há alguns meses. Sendo assim, na primeira tentativa, eles colocaram a imagem correspondente em português. Foi feita uma segunda explicação, repetindo a atividade, e cada dupla acertou as imagens correspondentes à sua língua nativa. Observamos que houve cooperação e interação entre os alunos brasileiros e venezuelanos. Eles se ajudaram durante a realização da atividade. A seguir, vemos a cartolina com as colunas português e espanhol, no meio da coluna as palavras e no lado direito nós temos as imagens correspondentes em espanhol e à esquerda as imagens correspondentes a português. A atividade lúdica promoveu o entrosamento entre os alunos, conhecimento de palavras de língua estrangeira e a similaridade dos falsos cognatos que podem nos fazer cometer erros se não utilizarmos as palavras adequadamente. O trabalho realizado proporcionou a possibilidade de exercitarmos os conteúdos aprendidos nos cursos de licenciatura da Univesp, bem como o proposto Design Thinking, aplicado ao tema de multiculturalismo no ambiente escolar. Muitos são os desafios de integrar alunos de outras culturas nas escolas brasileiras, e o trabalho apresentado demonstra que é possível, através de atividades simples e divertidas, promover a interação e acolhimento desses novos alunos, a turma que eles farão parte. Referências bibliográficas.